Olha, começa mais um ano letivo e milhares de crianças têm a possibilidade de rever amigos e professores e toda a galera, né? E também é a época em que outras tantas crianças vislumbram um novo horizonte, o horizonte das descobertas ao ingressar pela primeira vez na escolinha. Vamos conversar agora aqui com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com todos os seus clientes. Desculpa, ouvintes. Os seus clientes, mas... Podia até te chamar de paciente, né? Eu estava pensando em paciente quando eu falei, exatamente. Tá bom. Doutor Silvio, essas crianças todas vão precisar de muita atenção, né? Porque... principalmente aqueles que estão fazendo o primeiro experimento de uma relação de escola, né? Vão ter outros amiguinhos, vem com todas aquelas manhas de casa e tudo mais. Qual que são as dicas que o pediatra passa para os pais? Eu considero importantíssima essa fase, que é a gente poderia dizer que é um segundo parto, né? Que no primeiro parto, quando a criança sai da mãe, é considerado o maior trauma que passa uma criança, é uma experiência nova, uma vida totalmente nova. E ela vai para um mundo pequeno, que é a criança, o pai e a mãe, basicamente, é o mundo dela. E nessa fase agora, ela vai expandir, vai subir um degrau e vai expandir os horizontes. E os pais devem começar a preparar essa criança bem no começo, quando ela começa a entender as coisas, falar, interagir mais com a família. Os pais devem prepará-la, dizendo que ela breve vai entrar nessa nova vida, que vai aprender muita coisa, vai conviver com os amigos, vai fazer relações com amigos, vai aprender matemática, aprender escrever, ler. E isso é um preparo muito grande, é um novo mundo que essa criança vai enfrentar. E os pais devem prepará-lo desde o começo, sempre dizendo com muita alegria, com muita firmeza e com muito carinho para a criança esse novo mundo que ela vai ter. E, importantíssimo, mais preparado do que a criança devem estar os pais. Muitas vezes os pais levam a criança para a escola achando, será que eu devo levar? Será que ela não devia ficar em casa? Com aquela insegurança toda. Essa insegurança é passada para a criança, e ela com certeza não vai conseguir se adaptar nessa escola. Sei. O senhor acha, por exemplo, que é uma grande parcela dos pais que já levam seus filhos para as escolinhas já aos 4, 5 meses de idade. O senhor acha válido? É a força dos tempos. Hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe trabalham. E há essa necessidade. Se tem algum parente, uma avó ou uma babá de alta confiança, pode deixar em casa sim. Agora, se não tem, ela será muito mais bem cuidada na escola do que deixada em casa com pessoas em quem você não tem confiança, né? Então, eu acho válido. Eu não posso ser assim, tão conservador e dizer que isso não se faz. A mãe tem que trabalhar, a mãe tem que cumprir a sua parcela na vida social, e ela não pode... se pudesse cuidar da criança, hoje tem essas licenças de 6 meses, estão cada vez mais presentes, até as empresas particulares também. Isso ajuda bastante, porque a criança vai até os 6 meses, mamando ao seio, com um contato maior que a mãe, aí fica menos traumática essa saída. Mas, infelizmente, ela é necessária, nós temos que encarar assim, né? Eu tenho uma experiência em casa, por exemplo, que eu tenho um neto que foi aos 4 meses para a escolinha, e hoje, por exemplo, ele sente falta nas férias, ele chega, quando é que vai terminar as férias que eu quero ir para a escolinha, né? Mas ele ainda está na escolinha. E tem um outro agora de 6 meses que já está indo e está passando praticamente meio período, depois ele fica com a avó e tudo mais. Isso é bom até para a criança ter o hábito do estudo, né, doutor? Exatamente, e a sociabilização também. Essas crianças, às vezes no começo dão um pouco mais de trabalho, até que não, porque quando elas entram, elas são muito pequenas, elas não sentem muito esse choque da separação. Mas elas são muito mais independentes, muito mais sociáveis que aquelas que não foram. É verdade. E outra coisa, tem interesse por descobertas, né, por novas descobertas, muito mais precocemente, né?
Eu costumo dizer às mães e aos pais, né, que a criança é uma grande esponja. Tudo que for novo, tudo que for de conhecimento, elas querem ter. Então, essa possibilidade que dá a elas de frequentar a escola, mesmo que menor, antes do tempo escolar mesmo, é uma maravilha para elas. Se os pais reagirem bem a isso, não se sentirem com remorsos ou se sentirem culpados por isso, a criança tira isso na boa. O problema é quando os pais reagem negativamente. Tá. Quer dizer, esses novatos precisam de uma preparação, não apenas dos baixinhos, mas também, em alguns casos, dos próprios pais, né? Tem que estar preparados para viver esse momento junto com o filho, né? Eu diria, na realidade, não é... Às vezes, não é sempre os pais têm que estar com esse preparo e transmitir esse preparo para o filho, né? Essa segurança deles para os filhos. Tá certo. Doutor Silvio, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu livro. O senhor é autor do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Certo. Esse livro eu fiz, na realidade eu não tinha muita intenção. Eu tinha intenção de fazer um livro um dia, contando as histórias de consultórios, talvez uma coisa mais lúdica do que profissional, mas aí me veio um convite para fazer, eu abracei isso de uma forma, fiz. Gostei muito da experiência, agora a editora está me chamando para fazer um segundo, que seria de 1 a 5 anos. Ai, que legal. E agora eu estou começando a mergulhar nessa segunda, esse aí já está na segunda edição, estou começando a mergulhar agora nesse segundo livro, aí, que deve ser lançado em junho aproximadamente. Eu me apaixonei. Alô? Bom. Opa, alô? Está me ouvindo? Estou ouvindo, deu uma cortada no seu telefone aí. Mas já voltou, né? Não, mas tudo bem. Podemos seguir. Já estou te ouvindo de novo aí. Ok. Então, em junho eu devo entregar para a editora, deve sair até dezembro, deve sair esse segundo livro, que até meus pacientes também no consultório estão me cobrando, as mães. Ah, que bom. Quer dizer, o senhor já está praticamente, já completou aquele ciclo? O homem precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Eu tive 3 filhos, tenho 4 netos, plantei umas 2, meu consultório tem uma árvore que eu plantei quando eu vim para cá, em 89, já está imensa a árvore, e agora eu vou para o segundo livro, né? Segundo livro já, então, quer dizer, já está, agora já está no lucro já, né? Está no lucro. Tá bom. Doutor Silvio, me diga uma coisa, o senhor também tem pacientes que o senhor cuida desde a infância mesmo, desde da tenra idade até agora, por volta dos 18 anos? É uma coisa muito interessante, que não só tenho bastante desses pacientes, como tenho, a minha clínica hoje é baseada em meus pacientes que cresceram e são pais agora. Ah, é? Eu sou pediatra avô. Que eu tenho 36 anos de consultório, tá? Então, os meus pacientes cresceram e agora é eles que vêm, e o vínculo é muito mais fácil de ser feito, porque já me conhece e já confia em mim, entendeu? Muito mais bonita, a relação é muito mais bonita e mais gostosa. Quer dizer, cuidou até depois da adolescência, agora está pegando já os netos pacientes, né? Exato. A pediatria vai de 0 aos 20 anos, né? A pediatria é a medicina do ser em desenvolvimento. Então depois passa dos 20, alguns desaparecem, outros voltam com os filhos. Ai, que maravilha. Uma última pergunta aqui. Eu ouvi dizer uma vez que de um pai que ele não aguentava mais o pediatra, que o pediatra dava muito palpite na vida do filho dele. Isso é verdade ou é mito? Não, existem alguns pediatras que fazem isso sim. Existe sim. Não são muitos não, mas existem alguns. Eu particularmente tenho uma filosofia de trabalho. Eu acho que cada pai tem o direito de criar o seu filho como ele quer. Eu tenho pacientes que eu particularmente considero um absurdo, mas respeito a opinião deles. Tenho pacientes que frequentam no meu consultório, mas não fazem vacina nos filhos. Então o modo de pensar deles, do qual eu discordo, mas o direito é deles de escolher o que vão fazer com o filho. Eu não posso, eu dou as orientações. O paciente chega e fala, tem que comer isso para não ter colesterol, tem que fazer isso, tem que ter tal dieta para crescer bem e saudável. Se eles não fazem, eu não posso fazer nada, mas também respeito, não vou brigar com eles por causa disso. É verdade. E o pediatra normalmente ele tem sempre um movimento emocional, né, com as crianças, com a família, né, doutor?
O pediatra é o último reduto do antigo médico da família, né? Ele se envolve com toda a família. Volta e meia eu estou aqui tratando a avó, orientando, encaminhando mães para algum colega. Tá bom, então. Doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, muito obrigado pela gentileza da sua participação conosco aí e parabéns. E quando for lançar o segundo livro, por favor, nos avise. Obrigado, e eu que agradeço, porque foi uma possibilidade de eu falar para todos essas novidades. Foi um grande prazer falar com você, que você é um grande entrevistador. Tá, muito obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, doutor. Um abraço, boa tarde. Bom, muito bem, conversei aqui com o doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, e já vai para o seu segundo livro. O primeiro é O Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Mas, na verdade, como ele disse para a gente aqui, o tratamento vai até aos 27. Olha só que interessante, hein?